Nesta manhã de segunda-feira, eu quero continuar compartilhando com você princípios bíblicos, fundamentos que podem nos levar ao crescimento, à maturidade. É verdade que desde sempre a minha preocupação está em pastorear a igreja local, óbvio, mas também ao mesmo tempo buscar o entendimento, a revelação e, acima de tudo, o crescimento na vida pessoal. Eu já disse aqui, vou repetir, a partir de mim mesmo, todos nós estamos sujeitos a cair, sujeitos a pecar, sujeitos a errar, somos falíveis, somos limitados, somos finitos, não somos impecáveis, não somos infalíveis, mas, por outro lado, precisamos entender e ter a consciência de que o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, o Deus que nos salvou pela sua graça, bondade e misericórdia, o Deus que nos transformou, o Deus que nos libertou, o Deus que fez novas todas as coisas para aqueles e naqueles e na vida dos que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. Então, o novo de Deus, ele se faz presente na sua vida, na minha vida, levando-nos sempre a uma experiência de libertação, de transformação. Não é de reforma, mas é de transformação. A Bíblia é clara em dizer: sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Que nós sejamos convertidos. Estávamos em uma direção e sofremos, passamos por uma conversão que vem de Deus. O verdadeiro arrependimento, o arrependimento que vem de Deus, o nosso Pai Celestial, ele nos conduz, ele nos leva a uma vida transformada. Esta ideia que a pessoa nasce de novo, é uma nova criatura e ainda está sujeita à escravidão, ao domínio, à servidão para com o pecado, é uma ideia antibíblica. Infelizmente, por causa da falta de uma experiência verdadeira, transformadora, libertadora, as pessoas preferem assumir já este estado de pecador, de pecadora, este domínio teológico, doutrinário, de ensino, expandiu-se pela falta de uma experiência a partir dos próprios líderes, pregadores, proclamadores da palavra. Porque a Bíblia é clara em dizer que, apesar de sermos finitos, limitados, humanos, fracos, ainda assim a manifestação da graça de Deus, a manifestação do seu poder, da sua glória, a manifestação da pessoa de Jesus, a manifestação do Espírito Santo que nos conduz à revelação desta palavra, é suficiente para nos guardar, nos livrar, nos manter santos, justos e irrepreensíveis diante dele. A palavra de Deus em Romanos, capítulo número 6, eu nomeei esta live como livres, porque, irmãos, a vinda de Jesus a este mundo é para libertar. Trata-se de libertação. Libertação do pecado, libertação do domínio do pecado sobre nossas vidas, libertação. Você e eu precisamos experimentar libertação. E a verdadeira liberdade está em Cristo. Às vezes eu vejo gente mudando de religião. Tem gente que é evangélica, se torna católica, apostólica, romana, ou vice-versa.
ou vai para o espiritismo, ou vai para qualquer outro tipo de religião, ou vai simplesmente para o ateísmo, pensando que isto é liberdade, é libertação. Meu irmão, minha irmã, nenhuma religião salva, nenhuma religião transforma, nenhuma religião liberta o homem. Ao contrário, é bem provável que estas façam do homem escravo, coloquem o homem dentro de regras, preceitos e doutrinas humanas. Quem salva, quem liberta, quem transforma é Jesus Cristo. E nós devemos conhecê-lo por meio da sua palavra. Sabe, queridos, eu não tenho nada, ao contrário, eu busco a cada dia experiências sobrenaturais. O próprio Jesus disse que nós faríamos milagres maiores do que os que ele havia feito. A palavra de Deus nos promete viver dentro de uma dimensão do sobrenatural, do mover de Deus, do poder dele, da glória dele, da manifestação dos seus dons. Como eu disse aqui, uma vida que vai muito além daquilo que nós podemos entender, daquilo que nós podemos às vezes ler. Ok, isso é bíblico, até porque Jesus disse: vocês vão experimentar sinais, maravilhas. Glória a Deus por isso. Mas, por favor, nós não podemos nos esquecer de que a nossa base, o nosso fundamento, o nosso alicerce é a palavra de Deus, amados. É a palavra de Deus. Romanos capítulo número 6, eu já tenho lido, estudado, refletido, mas é preciso isto. Eu vejo que às vezes as pessoas dizem ser crentes em Deus, e como eu disse aqui, eu não estou aqui dizendo sobre a sua religião, mas eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio no Espírito Santo, eu creio na Bíblia. Gente, se a gente crê, tem que ter um mínimo de coerência para a gente viver segundo a Bíblia. Não adianta ser pastor, não adianta ser padre, não adianta ser líder, não adianta ser sacerdote, não adianta ser uma pessoa que trabalha na igreja, nas funções. Tudo isso pode até ter seu valor no sentido da atividade social, até religiosa, mas, meu irmão, minha irmã, enquanto nós não experimentarmos a graça regeneradora, transformadora, libertadora de Deus nas nossas vidas, de maneira plena, abundante, poderosa, a gente não entendeu ainda o Evangelho. É triste isso, mas é a verdade de Deus. Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo fala a respeito de libertação, mas de uma libertação profunda, de uma libertação que arranca de nós, que tira de nós toda a força, todo o domínio, todo o poder do pecado. E ele diz assim, que o nosso velho homem foi com Cristo crucificado, nossa velha vida. Avalie isto, reveja isto na sua vida, se você realmente é livre, se você realmente está livre dentro do seu interior, se no seu interior houve cura, houve transformação. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então é um fundamento, eu morri com Ele, Cristo me atraiu, me colocou no seu corpo, naquela cruz, ali Ele me fez morrer para o pecado, para a velha vida, para o mundo. Eu estou crucificado para o mundo está crucificado para mim, diz a palavra de Deus em Gálatas, capítulo número 6, versículo de número 14. Esta profunda manifestação do poder de Deus que nos livra de nós mesmos, que nos livra do nosso ego pecaminoso, do nosso eu egoísta, do nosso eu que quer satisfazer somente os seus desejos, os seus impulsos, os seus instintos. E então a Bíblia diz, quanto a ter morrido ele, Jesus, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aí ele diz no versículo 11 de Romanos 6, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado. É considerar-se morto para a velha vida, morto para o domínio, para o reino, o governo, a autoridade do pecado na nossa vida. Cristo nos libertou, Cristo nos fez morrer para a velha vida, Cristo crucificou com Ele o nosso velho homem. Gente, não há libertação verdadeira. Por favor, pense nisso, avalie isso.
Não há libertação verdadeira sem a cruz de Cristo. Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo diz: eu não quis saber nada entre vocês a não ser Cristo e este crucificado. Olha que coisa poderosa isso. É você ser livre, livre para fazer o que você quiser, livre para decidir, escolher a santidade, a pureza, a justiça, a obediência. Eu não consigo achar um meio termo em pessoas que vivem voluntariamente para satisfazer os seus instintos e desejos no pecado. Veja, eu não creio na impecabilidade, eu não creio na infalibilidade, eu não creio nestas coisas. Eu creio que o nosso Deus é poderoso para nos sustentar em todo o tempo, uma vez que Ele nos libertou do pecado, nos deu uma vida nova, nos deu um coração novo, nos deu um espírito novo, transformou a nossa vida pela renovação do nosso entendimento. Eu creio, tem 33, 34 anos que eu estou vivendo isto, vendo esta palavra, experimentando isto na minha vida, não com impecabilidade, mas com a santidade, com a pureza, em crescer em Cristo Jesus, crescer, evoluir, desenvolver, ser aperfeiçoado. E o apóstolo Paulo diz: considere-se morto. Considere-se morto, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Esta perspectiva de fé, o justo verá da fé. Você é um cristão, você é alguém que se declara crente, que crê em Deus. Não é possível nós declararmos a nossa fé, de sermos crentes em Deus e vivermos contrários à sua palavra. Meu Deus, isto é um absurdo, isto é algo inaceitável, meu irmão e minha irmã. As pessoas que se dizem crentes estão vivendo em adultério, na mentira, na fornicação, na promiscuidade, na perversidade. Se você é um cristão verdadeiro, você pode pecar. Se alguém pecar, diz o apóstolo João: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O princípio, o fundamento, o natural da natureza divina que habita em nós, o natural da nova criatura, a natureza santa de Deus em nós, é não pecar. O normal do cristão é não pecar. O normal do cristão é viver em santidade e justiça perante Deus todos os dias. O normal do cristão é ser santo, é viver em santidade, é viver em pureza. O normal, se alguém pecar, se é uma possibilidade. É algo que acontece, mas não é normal, não é comum. O cristão, o normal para ele é não pecar. O cristão, o normal para ele é viver em santidade, é viver em pureza, é andar na luz, é que as trevas sejam dissipadas. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Não reine, Romanos 6,12. Não reine, não governe, não domine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que vocês obedeçam às suas paixões. Este corpo aqui, ele tem instintos, desejos. Eu nunca ficarei livre das tentações, dos desejos, enquanto eu habitar, a minha alma habitar neste corpo. Eu nunca ficarei livre. Somente depois da vinda de Cristo, ou quando eu morrer e este corpo que do pó veio ao pó voltar, aí sim pode ser que então agora, na morte, eu esteja livre, porque agora não tem mais corpo para desenvolver instintos, desejos. Mas enquanto eu estiver neste corpo, ou até a volta de Cristo, quando Ele nos dará um novo corpo, Ele declarou isto, enquanto eu estiver neste mundo, eu estou sujeito às tentações, aos desejos que este corpo desenvolve com seus instintos. Mas este corpo, com seus instintos,
ele não tem poder, autoridade para decidir, para mandar em mim. Não reine, portanto, o pecado em vossos corpos, no vosso corpo mortal. Nem ofereçais cada um. Olha aqui, gente, está na Bíblia. Eu não quero discutir, eu não quero entrar em polêmica com ninguém. Se você não crê assim, viva com a sua fé. Eu não tenho nenhum problema em aceitar a fé, a crença, o livre-arbítrio. Foi Deus que deu para cada um decidir como deseja viver. Mas olha só, irmão, nem ofereça cada um os membros do seu corpo ao pecado. É você, sou eu. Tentação todos nós sofremos, passamos, vivemos, sentimos. Tentação, gente, é todo desejo que contraria a santidade, a justiça e a pureza. Tentação, gente, é todo desejo que possa me levar a contrariar, a desobedecer, a quebrar princípios bíblicos, a palavra de Deus. Isso é tentação. Por isso que a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, porque ele não pode ser tentado pelo mal. Mas antes, com a tentação, que é sua, minha, parte de nós, dos nossos desejos, ele dá o escape. É por isso que a Bíblia é maravilhosa, porque Deus nos liberta do pecado, arranca-nos do império, do governo das trevas, nos dá a libertação, a liberdade, mas não tira de nós o livre-arbítrio. Ele ainda assim diz assim, olha, agora você livre, precisa decidir viver em santidade e em justiça, precisa decidir me amar e me obedecer. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas ofereça-se a Deus. Olha, duas coisas fundamentais. Primeiro, você quem nega, eu nego. Este corpo tem desejo. Este corpo, através da sua visão, olfato, paladar, da sua audição, dos seus sentidos, ele tem desejos. A partir da sua existência humana, ele tem desejos. Estes desejos foram dominados pelo pecado, escravizados durante toda a minha vida. Então este corpo, ele sempre pende para o pecado. Mas agora este corpo, ele não está mais dominado, não reina, não governa nele o pecado. Quem governa agora é o Espírito Santo. Quem governa agora é Jesus Cristo. Quem governa agora é o Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam neste corpo. Mas eu preciso, olha que legal, quem governa é o Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito estão aqui dentro, governam a minha vida, mas eles só governam, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando dentro de mim, só governam a minha vida se eu permitir. Se eu não permitir, eles não me obrigam, eles não impõem. O pecado impunha. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado, ele me escravizava, me dominava contra a minha própria mente, contra o meu próprio entendimento. Porque na minha mente, diz o apóstolo, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, do meu conhecimento, e me prende debaixo da lei do pecado e da morte. Então agora, Cristo nos libertou do pecado, Cristo nos libertou da escravidão, do domínio, da autoridade do pecado nas nossas vidas. Mas ainda assim, eu é quem tenho que, com livre arbítrio, com a opção, com a liberdade de escolha, não oferecer o meu corpo ao pecado. Sou eu que digo para este corpo aqui, não, você não vai lá satisfazer os seus desejos. Não, você não vai lá satisfazer as suas vontades, não. Você vai ficar aqui para agora viver para a glória de Deus. Mas ofereçai-os, olha que interessante isso. Ao mesmo tempo que eu tenho o poder de negar a este corpo a satisfação dos seus desejos humanos, eu tenho o poder de pegar este corpo com todos os seus membros e oferecê-lo, este corpo, a Deus. Está aqui na Bíblia, gente, eu não estou inventando. Oferecei-vos a Deus os vossos corpos como instrumentos, está aqui na Bíblia, de justiça. Você que oferece, eu que ofereço, eu que digo para Deus, Deus, este corpo aqui não será usado para o pecado, ele não será usado para a vergonha, ele não será usado para envergonhar o teu nome, ele não será usado para envergonhar o Evangelho, ele não será usado para a iniquidade, para a impiedade.
ele será usado para a santidade e justiça. Você já pensou nisso? Este corpo aqui, ó. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Dá uma recomendação para você que não assistiu às nossas reuniões de ontem, pela manhã e à noite, que você possa fazer hoje. Não deixa não. Você não precisa assistir a parte da música se você não quiser, porque já passou, né, o ambiente, aquele clima que Deus nos proporcionou. Mas assista às reuniões de ontem de manhã e à noite. E só para você saber, não estou fazendo propaganda minha não, porque eu nem preguei. Quem pregou foi o Jean e o Léo. Então, experimente isso para você ver. Vá lá e assista, vai fazer muito bem para você. Mas o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. É Bíblia. É Bíblia. Ah, pastor, mas eu não consigo. Você não nasceu de novo. Ah, quando eu percebo, quando eu vejo, não está em mim. Já ouviu essa expressão? Não está em mim, não. É algo maior do que eu. Então é pecado, querido. Você nasceu de novo, meu irmão. Você nasceu de novo. Se você não tem domínio sobre os seus desejos, sobre os seus instintos, impulsos, você precisa nascer de novo. Se você é escravo do pecado, você precisa nascer de novo. Porque uma coisa, gente, tudo bem a pessoa pecar, não estou dizendo que a pessoa não possa pecar, não disse isso, assiste a live aí se você chegou depois, não estou dizendo que a pessoa não possa pecar, mas viver no pecado, o cara é cristão e vive no pecado, vive no pecado, uma vida escravizada ao pecado, não se arrepende, não muda de vida, porque arrependimento tem que gerar mudança, gente, tem que gerar tristeza profunda. Tristeza, segundo Deus, é a Bíblia que fala, gera arrependimento, gera conversão. Aí a pessoa fala comigo, não, isso aqui é um problema psicológico, eu tenho que fazer terapia, senhor. Ué, para que tem psicólogo? Não, mas isso aqui é uma coisa que eu não tenho domínio. Quando eu vejo, é um problema orgânico, vai no psiquiatra, vai no clínico, vai tratar. Agora, dizer para mim que você vive no pecado, escravo do pecado, e é cristão, que você não quer, porque, bom, tem que acertar aqui, né? Se você vive no pecado e está gostando de viver no pecado, você tem que nascer de novo, irmão. Você não nasceu de novo, não, irmão. Você não é cristão, não. Né? Você pode ser simpatizante, você pode estar andando com a verdade, você pode ser uma pessoa que está obedecendo a verdade, vivendo ali na congregação, bem motivado, mas você não nasceu de novo, não, irmão. O pecado não terá domínio sobre vós, não. Se você é dominado pelo pecado, se eu sou dominado pelo pecado, e eu vou te falar uma coisa, hein? Não tem essa de que é regenerado, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, pastor, líder, seja lá o que você for, teólogo, e mesmo assim acha que nunca vai cair. Eu vigio o tempo todo para depois de ter pregado a você, eu mesmo não seja achado em pecado. Tem que vigiar, irmão, vigiar e orar em todo o tempo. É o que a Bíblia nos ensina. Quem não vigia, quem não ora, ele está perdendo o fundamento. Quem não em todo o tempo esmurra este corpo, reduz a escravidão e diz, corpito, você não manda em mim, você não é dono da sua vontade nem dos seus desejos, porque o pecado não terá domínio sobre a minha vida, porque eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Romanos capítulo 8, versículo 14. Está aqui. Você já nasceu de novo? Você já é uma nova criatura? Pelos frutos se conhece, irmão. Olha, às vezes as pessoas até me interpretam mal com essas colocações, mas a pessoa, tem muita gente que vive um pseudo-espiritualismo momentâneo, circunstancial, muitas vezes por causa da própria função, sabe? Tem gente que é assim, se não tiver cargo, uma responsabilidade na congregação, para não chamar de igreja, mas na congregação, aí essa pessoa, ela não é espiritual.
A hora que ela tem uma responsabilidade, ela se torna espiritual. Agora eu tenho responsabilidade, agora eu sou professora do Ministério de Crianças, agora eu não posso mais fazer o que eu fazia, porque eu não posso dar mau exemplo. Oh, meu Deus, você não entendeu nada do Evangelho não, amado. Não, eu agora não posso, porque agora eu estou no ministério com a música, estou no diaconato, eu agora estou nisso, agora eu tenho que ter um testemunho que agora glorifica a Deus. Você não entendeu nada do Evangelho, tadinho. Entendeu não, filhinho amado, precioso, querido, lindo. Entendeu não. Porque se você tivesse entendido o Evangelho, você ia entender claramente que tudo que nós somos pela graça de Deus, pelo seu poder e pela sua palavra, pela revelação e pelo poder do seu Espírito Santo que habita em nós, e que nos faz ser o que somos, não por aquilo que temos de cargo, de funções. Nós somos o que somos pela vida ressurreta dele em nós, dentro de nós, através de nós. Então você precisa, talvez, rever os seus conceitos. Rever os seus conceitos. Se você não entender isso, é muito difícil, gente. Porque aí fica aquela coisa toda voltada para a religião. As pessoas são religiosas. As pessoas têm uma religião. Pode até ser a religião da comunidade da graça. Eu sou da comunidade da graça. E daí? Que você é da comunidade da graça. Se você não nascer de novo, você não é do reino de Deus. Onde é que Jesus disse? Aquele que for da comunidade da graça vai entrar no reino de Deus. Jesus disse que aquele que nascer de novo, meu irmão e minha irmã. Se você é escravo do pecado, se o pecado te domina, se o pecado ele manda na sua vida, se ele que exerce autoridade na sua vida, você precisa nascer de novo. Nascer de novo é nascer da água, do Espírito, da palavra. Nascer de novo é viver pela palavra. Nascer de novo é viver para a glória de Deus. Nascer de novo é viver para a santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Sem novo nascimento, a gente não herda o reino de Deus, a gente não entra no reino de Deus. Eu vou continuar insistindo. Nós fomos chamados para sermos livres. E daí? Versículo 15 de Romanos 6. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis, veja se você sabia disso, versículo 16 de Romanos 8. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Você e eu somos servos daquele a quem nós obedecemos. Se você obedece ao pecado, você é servo, doulos, escravo do pecado. Se você obedece a Deus, se você obedece à palavra, se você é obediente à palavra, você está vivendo debaixo da justiça, da santidade, da pureza de Deus. É assim que funciona. Mas graças a Deus, versículo 17, graças a Deus, eu creio nisso. Eu creio que você tem experimentado isso. Se ainda não está experimentando, pode experimentar a partir de hoje. Mas graças a Deus, porque outrora, em outro tempo, escravos do pecado. Vocês foram escravos do pecado. Contudo, viestes a obedecer de coração à forma de ensino, de doutrina que fostes entregues. Versículo 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Você foi libertado do pecado e agora você é servo da justiça, não é servo do pecado. O pecado não terá domínio sobre a sua vida, porque você foi libertado. Romanos 8, 18. Meu irmão, minha irmã, não existe este negócio que os crentes estão pregando por aí, de que você aceita Jesus, é uma nova criatura, está salvo e vive no pecado. Não é verdade. A verdade é que em Cristo Jesus nós somos libertados do pecado, nosso velho homem é crucificado, agora nós fomos feitos novas criaturas, um povo semelhante a Jesus, muitos filhos como primogênitos, semelhantes a Jesus, e agora vivendo na semelhança de Jesus,
sendo a cada dia aperfeiçoados por Ele, pela sua palavra, pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu poder, nós vamos ser servos da justiça, não mais servos do pecado. Falo como homem, versículo 19 de Romanos 8, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, da vossa humanidade. Assim como lá no passado vocês ofereceram, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei. Tudo isso você vê que é agora a sua decisão, você que decide. Você decide ser santo, você decide viver em santidade, em pureza, você decide, você é livre. Cristo te libertou. Não há passado, não há influência formativa, não há personalidade, não há nada que determine a sua vida. Você é livre. Quem determina quem você é, quem você será, quem você quer ser, é você. Não há ninguém, nenhum poder, nem Deus determina, impõe, obriga o que você quer ser, deve ser. Nem Deus. Deus te libertou para que você decida quem você quer ser, a quem você quer servir. Deus nos libertou para que nós tenhamos agora, a decisão. Quem decide é você, não tem desculpas. Mas é por causa de nada. Não há maldição, não há poder, não há principado, não há potestade, não há nome, não há autoridade, não há nada neste mundo, nem o porvir, nada, nem a profundidade, nem a altura, nem a morte, nada pode impedir que você e eu, em Cristo Jesus, por meio da sua palavra, na revelação do seu Espírito Santo, tenhamos a decisão de amar a Deus, servir a Ele, de viver para a glória dEle. Assim como vocês ofereceram os membros, o corpo de vocês, para a maldade, para a iniquidade, para o pecado, agora oferecei, hoje, começa hoje, se não deu tempo, se não começou ontem, já começa hoje, oferecer os membros para servir a justiça, para a santificação. Este é o fundamento do nosso Pai Celestial. Versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado. Eu creio no Evangelho que liberta o homem do pecado. Eu creio no Evangelho, na palavra que liberta o homem do pecado. Eu não sou escravo do pecado, este corpo não manda em mim, ele não tem autoridade sobre a minha vida. Dia 27 do mês passado, setembro, você sabe que foi meu aniversário, e aí minha célula, meu GD, fez lá um jantarzinho, um tempo de comunhão, celebração, claro, e ali, dia 27, muitos doces, muita coisa, e nós comemos. Depois daquele tempo ali, daquela festividade, daquela celebração, eu disse para os irmãos lá, eu vou ficar o mês de outubro todo sem comer doce, nada de açúcar. E ficou todo mundo desesperado. Eu falei, gente, eu tenho domínio sobre os meus desejos. Aí você pergunta, não, comemorei o aniversário da Isabela, minha neta agora, muito docinho gostoso, um bolo maravilhoso, eu não comi. Por quê? Porque eu decidi que no mês de outubro eu não vou ingerir, não vou trazer para dentro do meu corpo açúcar. Até quando? Até quando eu quiser. Por quê? Porque eu quero. Eu acho mó barato isso, né? Que as pessoas sempre querem. Por que você está fazendo? Porque eu quero, eu posso. Por que você não faz? Porque eu não quero. Eu posso não querer. Já passou pela sua cabeça, pela sua mente, que você tem direito a não querer as coisas? Porque você pode, eu não estou prejudicando ninguém. Eu decidi para o meu corpo. Se você decidir, você vai oferecer o seu corpo, seus membros, em santidade, em justiça a Ele, todos os dias da sua vida.
É você quem decide, sou eu que decido. Desejos, tentações, todos nós temos. Vontade, todos nós temos. Não há ninguém que não tenha vontade, desejos. Faz parte do corpo humano, da alma, sentimentos, da mente. Isso aí. Agora, quem decide o que faz com o corpo, sou eu. Agora, porém, libertados do pecado. Uma vez libertados do pecado, você e eu podemos decidir, escolher não servir ao pecado, não obedecer ao pecado, mas sim a santidade e a justiça, porque nós somos livres. Mas agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E é isso que eu estou buscando, que eu mantenha este corpo em santidade e justiça perante Ele todos os dias da minha vida, que eu mantenha esta mente transformada, renovada pela palavra de Deus, levada cativa à obediência a Cristo pela presença do seu Espírito e do seu poder, para que através desta vida nova eu possa oferecer o meu corpo, a minha vida, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, e assim experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade, e viver sempre para a glória dEle, porque eu sou livre, porque Cristo me libertou, eu posso decidir viver em obediência à sua palavra, em santidade, em justiça, diante dEle, perante Ele, todos os dias da minha vida.